Mock Draft, a primeira rodada da NFL. Vem comigo que hoje vai ser legal. Emoção ficha. Queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Olha, o draft da NFL acontece nessa quinta-feira, né? A primeira rodada acontece na quinta-feira, obviamente tem muita expectativa. E hoje eu decidi colocar o meu bonezinho de General Manager para fazer a escolha de cada time aqui nessa primeira rodada. Então isso aqui não é um palpite do que eu acho que vai acontecer no draft. Eu não tô tentando adivinhar o que cada time vai fazer, eu vou fazer a escolha de cada time. Vou colocar minha opinião aqui, o que eu faria se eu fosse o general manager de cada time. Então vamos que vamos, eu começo aqui na primeira posição com Cam Ward, quarterback da Universidade de Miami. Os Titans obviamente precisam de um quarterback, Will Levis não é a resposta. Eu gosto muito do Ward, eu acho que ele é de longe o melhor quarterback aqui dessa classe. Ele tem ótimas ferramentas, tem um braço forte, lança bem a bola em movimento, corre um pouquinho com a bola também. Eu acho que aqui a seleção é óbvia. Na posição número 2 do Cleveland Browns, eu iria com Travis Hunter, né, que é um jogador que atuou como wide receiver e como defensive back. Então você está draftando basicamente dois jogadores aqui com essa seleção, porque para mim ele tem tudo para ser um wide receiver número 1 e também um cornerback número 1, né? Então a gente olha na equipe de Cleveland, né? Você tem lá o Jerry Jeudy, você tem o Cedric Tillman na posição de wide receiver, você tem o Emerson, você tem o Ward, que são dois cornerbacks sólidos. Eu tô muito intrigado para ver como que ele vai ser utilizado na NFL. Ele já falou que ele quer jogar nas duas posições, senão ele nem vai jogar. Aí as palavras do Travis Hunter. Mas é um jogador muito, muito dinâmico. Eu, sinceramente, acho que como cornerback, eu acho que ele seria excepcional. Ele agarra tão bem a bola, eu conseguiria ver o Travis Hunter sendo uma máquina de interceptações. Eu fiquei bem eu fiquei bem tentado a selecionar o Abdul Carter para a equipe de Cleveland, né? Porque o Myles Garrett é um fantástico defensive end, e aí você coloca outro edge ao lado dele. Cara, você teria provavelmente a melhor dupla de edge rushers na NFL na próxima temporada, né? Mas eu fui aqui com o Travis Hunter. E na posição número 3, com o New York Giants, eu fui de Abdul Carter. Eu sei que já tem o Brian Burns lá, já tem o Kayvon Thibodeau, então é uma posição até forte para Nova York, mas é uma dupla, é uma posição que tem tido seus problemas com lesões também, e eu sinceramente acho que você não deixa um cara do calibre do Abdul Carter passar. Eu não ficaria confortável em selecionar um quarterback aqui. Eu não acho que é uma classe tão forte assim para ir atrás de QB na posição número 3. Eu acho que o Abdul Carter, junto com o Kayvon Thibodeau, junto com o Burns, às vezes até os três em campo ao mesmo tempo, colocaria a defesa de Nova York num outro patamar aí no front seven. Na posição número 4, o primeiro choque aqui para muita gente, para mim não é. O New England Patriots, para mim, seleciona Josh Simmons, tackle de Ohio State. Para mim é o melhor tackle aqui desse draft. Eu sei que ele sofreu com uma lesão no ligamento cruzado anterior no ano passado. Isso daí, obviamente, é algo para a gente ficar de olho. Talvez seja cedo demais para selecionar o Simmons, mas a habilidade dele bloqueando no jogo aéreo, no jogo terrestre, o jeito que ele consegue se deslocar para o segundo nível da defesa, a agilidade dele protegendo o passador é uma coisa realmente impressionante. A linha ofensiva dos Patriots foi um desastre no ano passado. O Vederian Lowe, nesse momento, está posicionado lá, inserido lá como left tackle, não vai resolver a parada. Você me desculpe, você tem um novo treinador, você tem um quarterback indo para sua segunda temporada, ele precisa de tempo para lançar a bola, e eu acho que o Simmons vai ser um excelente jogador na NFL. Na posição número 5, Jacksonville Jaguars. Jacksonville teve problemas em sua linha ofensiva no ano passado, Jacksonville teve problemas em sua linha defensiva no ano passado.
foi muito mal contra o passe, tem muitos buracos nesse time aí de Jacksonville, mas se eu tenho um quarterback do calibre aí do Trevor Lawrence, eu tenho que fazer absolutamente de tudo para protegê-lo. Então eu pego o Will Campbell aqui. Nesse momento você tem Walker Little inserido lá como left tackle. Eu acho que o Will Campbell pode talvez jogar como guard no primeiro momento, né? Eu acho que ele deveria ser o left tackle, mas se o Walker Little jogar muito bem, coloca aí o Campbell como guard, né? Eu não teria nenhum problema com isso. Então, a minha seleção aqui é o Will Campbell na posição número 5. Na posição número 6, os Raiders, eu vou de Armand Membo, né? Right tackle da Universidade de Missouri. Eu olho nos Raiders também, cara, a linha ofensiva precisa melhorar. DJ Glaze é o seu right tackle. Acho que o Membo pode jogar como right tackle e depois mudar para left tackle. Não sei qual vai ser o futuro do Colton Miller lá, mas se precisa se fortalecer nas trincheiras. Isso daí é absolutamente essencial. Pete Carroll, novo treinador dos Raiders, poderia ter feito mais disso lá em Seattle, tá? Ele poderia ter feito mais, ele sabe do valor de uma boa linha ofensiva, ele tem o Geno Smith, que é o seu quarterback, e eu acho que o Membo é o melhor right tackle aqui dessa classe, um jogador extremamente ágil, extremamente atlético, e eu acho que se encaixa muito bem. Muitos rumores que o Ashton Jeanty poderia sair aqui na 6ª posição. Eu também gosto muito dele na posição de running back, mas para mim é um pouquinho cedo demais, para te falar a verdade, ok? Na posição número 7, o New York Jets seleciona Mason Graham, defensive tackle de Michigan. Cara, eu gosto muito do Mason Graham e pensar que ele pode talvez fazer uma parceria aí com o Quinnen Williams no meio dessa linha defensiva, cara, é muito, muito sedutor para deixar o Mason Graham passar. É um jogador que um defensive tackle que sai muito bem dos bloqueios, extremamente agressivo, ataca bem o passador, parece que ele vive no backfield, muito parecido até com o Quinnen Williams, né? E ter essa dupla aí jogando no meio dessa defesa, cara, é uma incrível sedução. Então eu vou de Mason Graham. Na posição número 8, eu vou de Michael Williams, que pode até ser uma surpresa para muita gente, né? Muita gente colocando o Jalen Walker aqui nessa posição para a equipe de Carolina. Eu acho que seria uma ótima seleção também. O Michael Williams eu achei que jogou machucado, um pouquinho baleado no ano passado e mesmo assim foi muito produtivo. Ele me lembra muito do Jared Verse, que é um edge rusher que foi excepcional, foi eleito o melhor calouro da temporada passada. O Williams, ele é firme contra o jogo terrestre, ele ataca o quarterback, é um jogador extremamente físico, e eu acho que é o tipo de presença que o Carolina Panthers, que teve uma das piores defesas da NFL no ano passado, né, precisa. Nesse momento a gente vê lá o Jadeveon Clowney, que é um bom jogador, atuando num edge. No outro, DJ Wonnum, eu acho que você pode melhorar aí nessa posição, e é óbvio que o Clowney não vai jogar para sempre, parece que ele sempre tá machucado, né? Você precisa pressionar o passador para poder ter sucesso defensivamente. Eu gosto muito do Michael Williams. Na posição número 9, o New Orleans Saints seleciona Will Johnson, cornerback de Michigan. O Shedeur Sanders, muita gente falando do Shedeur Sanders, do Jackson Dart, poderiam ser opções também para a equipe de Nova Orleans. Eu vou com o Will Johnson, né? Eu olho na equipe de Nova Orleans, tem o Isaac Yiadom aí numa posição de cornerback, na outra você tem o Kool-Aid McKinstry, que é um jogador jovem. Yiadom obviamente não é a resposta, e eu acho o Will Johnson o melhor cornerback dessa classe. Então, eu iria de Johnson aqui, e eu pensaria na posição de quarterback no ano que vem. Eu ainda tenho o Derek Carr, né? Então, o Kellen Moore é o novo treinador, acabou de chegar. Dá um pouquinho mais de tempo para ele avaliar os quarterbacks, avaliar o seu time depois de uma temporada, para ir pensar em QB. É o que eu tô pensando aqui, e eu acho o Will Johnson aí um baita talento, um jogador que pode ser o próximo Marshawn Lattimore, talvez, lá em Nova Orleans. Jogador extremamente instintivo, tá? Eu gosto demais do cornerback aí de Michigan. Na posição número 10, o Chicago Bears vai selecionar Ashton Jeanty,
running back de Boise State. A gente está falando de um cara que teve mais do que 2.000 jardas terrestres na temporada passada. Uma máquina, cara. Um jogador baixinho, um verdadeiro tanque, forte demais, quebra muitos tackles. Os Bears têm um novo treinador que é o Ben Johnson, fortaleceram o interior de sua linha ofensiva e eu acho que essa química entre o interior da linha ofensiva e o running back pode ser absolutamente sensacional. Pode tirar a pressão aí do Caleb Williams e isso pode colocar o ataque do Chicago Bears em outro patamar. Agora, você tem outros jogadores aí que também são muito interessantes, né? O Shamar Stewart, por exemplo, é um cara que chama muita atenção também. O próprio Jalen Walker poderia ser uma bela de uma opção aqui, tá? Mas eu gosto do Jeanty e eu acho que ele pode ser uma máquina quebrando tackles e eu acho que a dupla de running backs aí, Jeanty e DeAndre Swift, pode ser algo muito bom para a equipe de Chicago. Pode até ser um reach aqui, o Jeanty. Muita gente está colocando o Jeanty na posição número 6. Running back está mais valorizado, né? A posição está cada vez mais valorizada aqui nos últimos anos, especialmente depois do que a gente viu no ano passado com o Saquon Barkley sendo tão importante lá em Filadélfia. Mas a posição de edge é crucial, a gente sabe disso, e o Chicago Bears tem tido problemas lá. Então, eu fiquei muito na dúvida aqui, tá? Eu posso me arrepender muito dessa escolha. Na posição número 11, eu vou com o San Francisco 49ers, eu vou de Jahdae Barron, né, cornerback da Universidade de Texas. Excelente jogador também, agressivo na linha de scrimmage, joga com uma mentalidade que eu acho que se encaixa muito bem com o San Francisco 49ers. Conseguiu big plays também, com interceptações, marca bem, eu acho que é um pacote completo. Eu gosto da fisicalidade dele na posição de cornerback. E o San Francisco 49ers tem nesse momento o Trey Brown, Renardo Green e o Lenoir também. São os três cornerbacks nesse momento. O Trey Brown vem de Seattle, não é nada demais. Eu gostaria de ver um jogador mais top aí nessa secundária. Eu acho que o Barron vai ter uma boa carreira na NFL. Na posição número 12, cara, eu fui de Jalen Walker, né, de Georgia, caindo para os Cowboys na posição 12. Tá? Eu gosto do jogador extremamente físico. Para mim ele caiu um pouco porque ele eu acho que pode até ser uma coisa interessante aqui. Ele tem uma versatilidade, ele pode jogar no meio, né, como linebacker, mais recuado, ou na linha de scrimmage também, atacando o passador. Então você tem que saber como que você vai utilizar esse jogador, que é excelente em tackle, extremamente físico, né? Então traz uma certa versatilidade. Então vamos ver como que ele vai ser usado lá em Dallas, né? Mas eu acho que intriga bastante. Eu acho que ele pode ser um upgrade em cima do Lil Falmerest, né, que esse momento está inserido aí como linebacker titular também, e o Dante Fowler, que já não é o jogador mais jovem da história do planeta, né, que está jogando do lado oposto aí do Micah Parsons. Eu acho que o Walker é até um pouquinho parecido com o jogador que foi embora, da Marcus Lawrence, contra o jogo terrestre e em termos de porte físico mesmo, a fisicalidade dele. Então, eu acho que poderia ser uma seleção muito interessante aí para os Cowboys, que também precisam de bastante ajuda na posição de running back, na posição de wide receiver. A gente vai endereçar essas outras posições depois no draft. Na posição número 13, o Miami Dolphins seleciona o Kelvin Banks Jr., tackle de Texas. Os Dolphins estão tentando montar uma linha ofensiva há décadas, eles não conseguem. É uma coisa tão patética e ridícula que chega a ser vergonhoso. Não, é vergonhoso desde sempre, né? Então eles não vão selecionar um tackle, eu acho, porque eles têm o Patrick Paul, que vai para sua segunda temporada, foi uma escolha de segunda rodada no ano passado. Eu achei que ele não jogou bem quando ele jogou nessa última temporada, mas os Dolphins acharam que ele jogou bem, né? Eles estão vendo outro time, né? Mas enfim, o Kelvin Banks Jr. para mim poderia, vamos ficar com o Patrick Paul na posição de left tackle. Kelvin Banks joga como guard no primeiro ano no lugar do Liam Eichenberg, e se o Patrick Paul não jogar bem, aí você coloca o Kelvin Banks para jogar de left tackle, porque eu acho que ele seria um bom guard e também um bom left tackle na NFL seria a minha escolha. Na posição 14, eu vou de Shamar Stewart, né, sendo selecionado aí pelo Indianapolis Colts. Eu olho nos Colts,
Tem o Samson Ebukam, o Kwity Paye, que são os edge rushers nesse momento. Eu acho que os Colts podem melhorar consideravelmente aí no front seven, para te falar a verdade. E eu acho que o Shamar Stewart, cara, o corpo dele é uma coisa realmente impressionante, né? Muito ágil, muito forte. Engraçado que ele não foi tão produtivo, apenas 1 sack e meio no ano passado, mas parece que ele viveu no backfield, né? Jogador aí de Texas A&M, muito, muito explosivo, precisa ser um pouquinho mais polido, né? Então, se ele receber um bom trabalho, né, aí dos treinadores, né, do desenvolvimento do jogador, aí eu acho que ele pode se tornar um belo de um talento. O Shamar Stewart é a minha escolha para os Colts. Na posição 15 eu vou de Mike Green, edge rusher de Marshall, uma verdadeira máquina de sacks no ano passado lá em Marshall, né? Então um jogador muito, muito produtivo. A Atlanta foi o pior time da liga pressionando o quarterback na posição de edge, né? Então você tem o Arnold Ebiketie lá, você tem o Leonard Floyd, que agora está no time, mas não é o suficiente. Eu gosto do Floyd, mas o Floyd com Green, né, eu acho que pode ser interessante para a equipe de Atlanta, que também precisa de um pouquinho de ajuda aí na parte interior da linha defensiva. Mas os Falcons precisam melhorar a sua defesa e eu acho que o Mike Green seria uma opção interessante. Na posição número 16, eu vou de Walter Nolan, defensive tackle, para o Arizona Cardinals. Tá? Então eu olho na equipe de Arizona nesse momento, né, e os Cardinals têm o Dalvin Tomlinson, tem o Calais Campbell aí no meio e o Darius Robinson, né? Então não é o suficiente, tá? O Tomlinson e o Campbell estão mais velhos, especialmente o Campbell, que assinou por uma temporada. Você precisa de uma solidez no interior da sua linha defensiva. Você também precisa de ajuda na posição de cornerback, ok? Então a defesa de Arizona, que teve alguns bons momentos até no ano passado, precisa melhorar, tá? Então eu acho que o Walter Nolan, da Universidade de Mississippi, alinhava na frente do center, alinhava um pouquinho mais ao lado do guard, vários posicionamentos diferentes aí na linha defensiva, e eu acho que o Walter Nolan pode ser um jogador para ajudar e bastante a equipe de Arizona. Na posição número 17 eu vou de Maxwell Hairston, cornerback de Kentucky, né, para a equipe de Cincinnati. O Cincinnati Bengals precisa de mais dinamismo na posição de cornerback, né? DJ Turner, Cameron Taylor-Britt, né? Simplesmente não. O Dax Hill se machucou, não é o suficiente. Maxwell Hairston foi um playmaker lá em Kentucky, né? Com interceptações retornadas para touchdown. Eu acho que ele joga também, né? Com uma certa confiança, muito engraçadinho aqui o Maxwell Hairston. E eu acho que ele pode ser um excelente jogador aí para Cincinnati, que também precisa de ajuda pressionando o quarterback, né? Quer dizer, eu não sei o que vai ser do Trey Hendrickson, o Sam Hubbard se aposentou, então o time precisa de ajuda no edge, precisa também de ajuda no meio da linha defensiva, precisa de muita ajuda na defesa. No ano passado o ataque foi excelente, Joe Burrow teve uma temporada quase de MVP, né? Mas mesmo assim o time não foi para os playoffs por causa de sua defesa. Eu acho que o Maxwell Hairston ajudaria bastante. Na posição número 18, o Seattle Seahawks seleciona Gray Zabel, de North Dakota State, né? Ele jogou como tackle lá, mas ele pode jogar como guard, ele pode jogar como center. E o Seattle Seahawks precisa de muita ajuda no interior de sua linha ofensiva, né? Eu tô olhando aqui nos jogadores, né? Satoa Laumeia, né, o Oluwatimi, até que tiveram alguns momentinhos no meio da temporada passada, mas não o suficiente para a gente falar assim, nossa, Seattle tá muito bem em sua linha ofensiva, né? Eu gosto do Charles Cross, o Abraham Lucas é um jogador sólido aí nas posições de tackle, mas eles precisam de mais, especialmente no meio, e o Gray Zabel eu acho que tem tudo para ser o center do time ou guard, tá? Mas é um cara técnico, é um cara que tem tudo para ser um excelente jogador aí na NFL da Universidade de North Dakota State. Na posição número 19, o Tampa Bay Buccaneers seleciona Donovan Ezeiruaku, né? Tem que tomar cuidado com esse nome, né? Uma coisa extremamente safadinha, eu te falo, de Boston College. Também uma máquina de sacks.
né? E eu acho que ele tem várias manobras diferentes para atacar o quarterback. Ele é muito rápido, mas tecnicamente ele tem algumas coisinhas que também me chamam a atenção. Agora, o problema dele é que ele é pequeno. Então, contra o jogo terrestre, ele vai ser engolido aí por tackles na NFL e guards. Então, ele precisa tomar muito cuidado, ele precisa ganhar massa, né? Mas eu acho que é um cara que ajuda bastante o pass rush aí do Tampa Bay Buccaneers. Os Bucs sim foram atrás do Hassan Reddick, que agora tá no time. Eles têm o Yaya Diaby, o verdadeiro diabinho na vida dos quarterbacks, ok? Bom jogador, mas não é o suficiente. E o Reddick também já está mais na reta final de sua carreira. Eu acho que o Ezeiruaco trabalhando aí com o Todd Bowles lá em Tampa pode ser muito interessante para o desenvolvimento dele. Todd Bowles é o treinador dos Bucs e uma das mentes brilhantes quando o assunto é defesa no mundo da NFL. Na posição número 20, o Denver Broncos seleciona wide receiver, primeiro wide receiver selecionado aqui no meu draft, hein? Luther Burden III. É o meu principal wide receiver da Universidade de Missouri. Olha que tem outros bons wide receivers, Ted McMillan de Arizona, né? O Matthew Golden de Texas, né? A gente tem o Egbuka também da Universidade de Ohio State, é um excelente jogador no slot. Mas eu gosto muito do Burden, eu acho que ele é o mais dinâmico, né? É utilizado de várias formas diferentes, eu acho que ele é excepcional depois da recepção. E eu acho que ele joga com uma pegada, muitos comparam ele com o Deebo Samuel, e eu acho que é uma comparação até interessante. E eu vejo a equipe de Denver, cara, eu acho que eles precisam de wide receiver, né? Eu até gosto do Valey, Devon Valey, eu gosto do Mims, ok? Courtland Sutton é um jogador sólido, mas eu acho que o Burden pode se tornar a melhor arma deles recebendo passes nesse ataque em breve. Você tem um quarterback aí, Bo Nix, indo para sua segunda temporada, você precisa de alvos para ajudá-lo. Achei que a linha ofensiva fez um bom trabalho no ano passado. A posição de running back também precisa ser endereçada aqui nesse draft. Na posição número 21, eu vou de Jackson Dart, quarterback de Mississippi. Não vou de Shedeur Sanders aqui para os Steelers, né? Eu acho que é uma posição carente, mesmo se o Aaron Rodgers jogar nessa temporada, acho que seria até melhor para o Jackson Dart ficar aprendendo atrás do Aaron Rodgers por um ano. A gente viu o que aconteceu lá em Green Bay, né? Com o Jordan Love, ficando 3 anos atrás aí do Aaron Rodgers, ele aprendeu e jogou muito bem aqui nas últimas 2 temporadas, jogou até melhor em 2023, tá? Mas a gente sabe que ele é o quarterback do futuro lá em Green Bay, não é verdade? Então acho que poderia ser interessante aqui o Jackson Dart, um cara que ele tem um baita braço, eu acho que às vezes ele sob pressão erra alguns passes, isso daí é algo que ele precisa melhorar, mas a bola sai da mão dele, que é uma coisa linda de ver, né? Ele joga com muita confiança também, ele também tem uma habilidade correndo com a bola, joga com uma certa agressividade, tá? Então vamos ver se ele se desenvolve e se torna um bom quarterback aí na NFL, mas a posição de quarterback em algum momento aqui nesse ano ou no ano que vem vai precisar ser endereçada pelo Pittsburgh Steelers, e eu acho que aqui na posição número 21 eu acho que vale a pena selecionar o Dart. Agora, os Steelers precisam ter certeza que ele é o cara, né? Você não seleciona, a gente precisa de um quarterback, vamos atrás do cara aí na posição número 21. Não, quando você seleciona um QB, você fala assim, cara, eu tenho confiança que esse cara pode ser a franquia aqui, tá? Então, o Pittsburgh, obviamente, precisa ter muita cautela aqui nessa seleção. Na posição número 22, eu vou de Tyler Warren, tight end de Penn State, indo para os Chargers, né, que eu acho que é um steal aqui. Ele caiu bastante. Eu gosto do Tyler Warren, cara. Eu gosto dele correndo com a bola, aí fazendo alguns wildcats. Eu gosto dele bloqueando na linha de scrimmage. Eu amei a produção dele em Penn State aqui nessa última temporada. Foi um tight end altamente produtivo. Ele caiu um pouquinho porque eu ainda... Assim, muito do que eu vi dele... né? Ele estava livre da marca, ninguém marcava o Tyler Warren também, né? Então, eu queria... Eu não sei se ele tem aquela arrancada, né, que eu gosto de ver na linha de scrimmage. Talvez o Colston Loveland tenha até um pouquinho mais. Só que ele é muito mais agressivo que o Loveland,
tá? E é por isso que ele é, para mim, o melhor tight end dessa classe. E trabalhando agora com o Justin Herbert, acho que seria excelente. O Herbert precisa de mais alvos, cara. Ele precisa de mais ajuda. Mike Williams voltou para os Chargers, não jogou nada no ano passado, tá? Nos Jets e também no Pittsburgh Steelers, então não deixa de ser uma incógnita. Você tem lá o Ladd McConkey, que foi um bom jogador no ano passado, mas o Joshua Palmer foi embora. E assim, na posição de tight end, você não tem tanta coisa assim. Então, acho que o Tyler Warren seria uma escolha interessante aqui. Na posição número 23, o Green Bay Packers vai com edge rusher James Pierce Jr. de Tennessee. Os Packers precisam de mais um jogador do lado oposto aí do Rashan Gary. Tá? Você tem aí o Kingsley Enagbare, que é um jogador decente, mas não é um jogador dinâmico, né? Então você tem o Gary, agora você tem o Pierce. O Pierce só cai aqui até a 23ª posição, porque tinha muitos problemas dentro do vestiário e tudo mais, e com os treinadores, né? Foi muito criticado, e isso seria algo extremamente preocupante. Mas em Green Bay, sem tantas distrações, numa cultura muito positiva, talvez seja a resposta para extrair o melhor desse jogador, que é tão talentoso, cara. Tem uma baita de uma arrancada, excelente em stunts, extremamente instintivo, bom jogador. Eu acho que o James Pierce Jr. seria uma peça importante aqui na defesa do Green Bay Packers para essa próxima temporada. Na 24ª posição, um pouquinho de uma surpresa aqui, né? E eu também pensei muito em guard, linha ofensiva para Minnesota, mas eu fui de Trey Amos. Eu gosto dele, cara, cornerback de Ole Miss, né? Acho que ele joga muito bem na marcação em zona, teve algumas jogadas bonitas, interceptações, jogador físico, jogador que tem uma certa envergadura para a posição de cornerback, e para mim é uma posição carente lá em Minnesota, sinceramente. Isaiah Rodgers, Jeff Okudah, Mekhi Blackman, eu gosto do Murphy, mas eu acho que o time precisa de mais na posição de corner. E eu acho que o Trey Amos tem tudo para ser um bom jogador na NFL. Então eu vou de Amos na 24ª posição. Na 25ª posição, o Houston Texans seleciona Tyler Booker, guard de Alabama. Extremamente físico, cara. Joga com uma mentalidade totalmente diferente. E é exatamente isso que o Houston Texans está precisando. Perderam o Laramie Tunsil, então agora o Cam Robinson é o left tackle. Titus Howard é decente aí na posição de left guard. Jared Patterson, Juice Scruggs, Blake Fisher. Essa é a linha ofensiva do Houston, que foi muito ruim no ano passado. Eu preciso de um cara muito mais físico aí, tá? Então, eu acho que o Tyler Booker, lá em Alabama, mostrou justamente isso. Então ele traz uma pegada diferente e eu acho que a linha ofensiva de Houston precisa disso. Então eu vou de Tyler Booker. Ok, na 26ª posição, mais um jogador de Alabama, dessa vez indo para o Los Angeles Rams. Linebacker, Jihad Campbell, né? Os Rams, nesse momento, tem o Troy Reader, tem o Omar Speights, trabalhando aí o meio de sua defesa na posição de linebacker. O Campbell é um jogador que ele mudou, né, para linebacker, ele jogava na linha e aí ele mudou de posição, então ele não tem tanta experiência, mas é um cara agressivo e quando ele identifica corretamente a jogada, cara, você não vai escapar do Campbell. Ele é explosivo, ele faz bons tackles e eu acho que os Rams estão buscando um jogador físico igual ele. No ano passado pegaram o Jared Verse, pegaram o Fisk, eles têm também o Byron Young, eles têm o Kobe Turner, eles estão criando uma certa cultura nesse front seven e eu acho que o Jihad Campbell seria excelente, acho que o entrosamento seria perfeito para os Rams, sinceramente, tá? Então, caindo aqui para a 26ª posição, o Campbell é um jogador muito interessante. Para mim, ele cai um pouco porque às vezes ele é um pouquinho lento para diagnosticar. E na posição de inside linebacker, né, você tem que ser um pouquinho mais rápido. Mas, de novo, cara, ele ainda tá aprendendo um pouquinho a posição, ele é muito forte, ele é rápido, e eu acho que, de repente, com um ano de desenvolvimento, ele pode se tornar realmente um excelente jogador, talvez até na primeira temporada. Na 27ª posição, o Baltimore Ravens seleciona
Donovan Jackson, tackle e guard da Universidade de Ohio State. Na NFL, ele vai jogar de guard, porque os Ravens já têm lá o Ronnie Stanley, né, que é o seu left tackle. Mas olhando aqui na linha ofensiva dos Ravens, o time perdeu peças na última temporada, né? Andrew Voorhees, o Dan Falele não jogaram tão bem assim na posição de guard. E eu quero ver aquele jogador, né? Assim, a linha ofensiva dos Ravens geralmente tem aquela pegada também muito física, e o Donovan Jackson é esse tipo de jogador, tá? Então, Jackson aí na posição de left guard, ao lado do Stanley. Cara, eu acho que seria realmente excepcional e ajudaria ainda mais o Derrick Henry a correr para muitas e muitas jardas. Eu gosto muito dessa seleção. Na 28ª posição, o Detroit Lions seleciona o defensive tackle de Michigan, Kenneth Grant. Tá? Agora, a linha defensiva dos Lions é uma linha defensiva boa, mas sofreu com muitas lesões no ano passado. DJ Reader não está ficando mais jovem e Alim McNeil volta de uma lesão grave. Então, Kenneth Grant é um jogador de 330 libras, né, que dá aproximadamente 150 quilos, e é um cara que tem uma certa velocidade pelo tamanho que ele tem, né? Eu acho que ele vai jogar muito bem contra o jogo terrestre, vai basicamente ocupar 2 bloqueadores sempre da linha ofensiva, e eu acho que ajuda demais o interior da defesa aí do Detroit Lions. Ele fez uma bela de uma dupla com o Mason Graham lá em Michigan, né? Então, eu acho que é uma boa seleção aqui na 28ª posição, excelente valor. Na posição número 29, eu vou de Malachi Starks, né? Que é safety da Universidade de Georgia. Um jogador que eu achei que... cara, em termos de produção, interceptando a bola, ele agarra bem a bola, mas diagnosticando a jogada, é muito difícil ele errar. Muito inteligente o jogador da Universidade da Georgia, tá? De vez em quando ele tá numa marcação no mano a mano aí no slot, eu acho que ele é um pouquinho lento, e ele, no combine, ele foi muito mal, né, em alguns drills, e isso me preocupa, e eu acho que é por isso que ele caiu bastante aqui no draft. Mas se você vê o tape dele, de um modo geral, muito consistente, muito inteligente, e trabalhando em Washington, um time que perdeu o Jeremy Chin, por exemplo, tem o Will Harris lá ao lado do Quan Martin. Eu acho que Washington poderia ter um pouquinho mais na posição de safety. E o Malachi Starks, que jogou na SEC, na Universidade da Georgia, eu acho que vai se entender muito bem com o Dan Quinn, que é o treinador da equipe de Washington. Então eu vou de Starks aqui na 29ª posição. Na 30ª posição, o Buffalo Bills seleciona Derek Harmon. Excelente escolha na minha visão. Defensive tackle aqui de Oregon. O Buffalo Bills, nos últimos anos, tem tido seus problemas contra o jogo terrestre, altos e baixos, né? De um modo geral, é uma defesa sólida, mas eu acho que o time pode ficar um pouquinho mais forte na posição de defensive tackle. Eu gosto do Daquan Jones, eu gosto do Ed Oliver, eu acho que são bons jogadores, mas eu acho que o time pode ter mais um aí, pelo menos. E o Derek Harmon foi muito produtivo na Universidade de Oregon. Me chama muita atenção o motor dele. Quando a gente fala motor, é um cara que ele é imparável, cara, que ele não para na jogada, né? Porque tem muito jogador empurrado para um lado, a jogada vai para o outro. O cara não, o cara vai 100% até o apito. E isso me chama atenção. Então, Derek Harmon aqui, eu acho que seria uma boa escolha. Na 31ª escolha aqui do draft safado, o Kansas City Chiefs vai de Josh Conerly Jr., também de Oregon, tackle. Cara, o Kansas City tá com Jalen Moore, que ele, na posição de left tackle nesse momento, que foi adquirido no período de free agency, reserva do Trent Williams aqui no ano passado lá em São Francisco.
E agora o Kingsley Suamataia, que foi uma escolha alta no ano passado e começou como left tackle, está inserido nesse momento como left guard. Então, aparentemente, parece que está tudo bem. Mas eu não tenho confiança nessa dupla. O time perdeu o Joe Thuney. Eu acho que a linha ofensiva prejudicou demais o Kansas City Chiefs no Super Bowl no ano passado. Eu acho que os Chiefs precisam realmente se concentrar aqui em contratar jogadores de linha ofensiva. Então, o Josh Conerly Jr. aqui, eu acho que seria uma boa escolha. Bom trabalho dos pés. Eu acho que às vezes falta um pouquinho de agressividade. Eu vi isso daí um pouquinho. Precisa ganhar um pouquinho de massa, mas em termos de agilidade, né, é um cara que me chama a atenção e os Chiefs precisam de bastante agilidade na liga ofensiva, ok? E aí na 32ª posição, olha só quem caiu para a equipe de Filadélfia. Ted McMillan, wide receiver de Arizona. Agora, muitos estão colocando o McMillan na posição número 5, muitos estão colocando o McMillan na segunda rodada. É um jogador meio interessante, cara, porque ele tem muita envergadura, ele agarra muito bem a bola, adoro o jeito que ele volta para agarrar a bola nas rotas comeback, curl. Ele ataca a bola, agarra bem a bola. De vez em quando tem uns drops, parece que perde a concentração. Uma coisa que me incomoda um pouquinho, eu acho que é a fisicalidade. Eu não vejo tantas recepções contestadas. De vez em quando acontece, mas o temperamento dele jogando bola não me agrada tanto, para te falar a verdade, né? Agora, é um jogador que ele, como eu disse, cara, ele é alto, ele tem as ferramentas, ele pode se tornar um ótimo jogador na NFL. É muito difícil a gente prever algumas coisas, mas eu vejo alguns outros wide receivers, ou pelo menos o Luther Burden, né? Eu vejo outros jogadores que podem ser mais impactantes aqui. E outra coisa, o A.J. Brown, estão falando que ele pode ser trocado em algum momento. Tem muitos rumores aí de uma saída do A.J. Brown, talvez não nesse ano, mas no ano que vem. Enfim, você tem que sempre se planejar para o futuro também quando você drafta. Não é só para a temporada seguinte, para aquela temporada. Você tem que pensar no que possa acontecer daqui 2, 3 temporadas, ok? Então, Ted McMillan aqui na posição número 32, para mim, é um excelente valor, ok? Então, esse é o meu mock draft, é o que eu faria se eu fosse general manager do time. Nesse momento, o Abdul Carter é o favorito para vencer o prêmio de calouro do ano, né, na NFL, e o Ashton Jeanty é o favorito para vencer o prêmio de calouro ofensivo da temporada. Se você entrar lá na stake, né, o Abdul Carter tá pagando R$5 para cada real apostado. Você pode apostar aí no draft, né, e tudo mais. Ashton Jeanty, R$3,50 para cada real apostado. Se você quiser fazer sua aposta aí na stake, eu vou deixar o link aqui para você entrar lá, fazer seu primeiro depósito, se inscrever, tá muito legal. Ok, my dears, é isso aí. Deixa o like, deixa o comentário e deixa o seu mock draft também, que eu quero ver. Ok? Falamos em breve aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.